É bem conhecida aqui por todos ou pela maioria. Certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada ou angustiada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas te deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolentes para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Bom, acredito que essa não seja a primeira reflexão que você já tenha ouvido nesse texto. Persistindo na oração pela família, ou por um sonho, ou por um desejo. Eu diria por um sonho, porque segundo Augusto Cury, desejo não sobrevive ao caos. Então, persistindo na oração por sua família. A história de Ana é um exemplo poderoso de impacto na oração daqueles que persistem. Ana enfrenta a dor de ser uma mulher estéril e a humilhação de Penina, mas não permitiu que as circunstâncias desfavoráveis não buscasse ou não a impedisse de buscar a Deus. Em vez disso, ela voltou-se para o Senhor em oração, derramando a sua lágrima ou a sua alma diante do Senhor, e perseverou. A palavra de Deus nos diz em Samuel 1, o texto que lemos, verso 10, que ela, pois, com amargura de alma, ou com a sua alma angustiada, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana sabia do que ela queria. O seu desejo era ser mãe. Essa atitude nos mostra que a persistência em oração é uma demonstração de fé e confiança na soberania de Deus. A oração que persiste ou persistente de Ana fez com que Deus atendesse ao seu pedido. Irmãos, essa é uma passagem que me chama a atenção por vários motivos. Primeiro, que há uma linguagem de Ana, pedindo para que Deus se lembre. Deus não esquece. Deus não esquece jamais
dos seus filhos, de um clamor de um filho dele. Pode ser que o tempo dele, ou melhor, o nosso tempo, de fato não é diferente do de Deus. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece das milhares de promessas que Ele fez. Então, quando tu lembrares, essa é uma linguagem de compreensão humana, de uma tradução para nós entendermos. Não que antes você falando assim, Deus, eu sei que o Senhor vai esquecer, ou pode esquecer, porque o Senhor tem muitos pedidos aí, não. Então, irmãos, que isso fique claro, é uma versão para nós compreendermos. Deus não se esquece do ontem, do hoje, do amanhã, até porque não existe esse tempo para Deus. Santo Agostinho, ou conhecido como Santo Agostinho, vai dizer que o tempo, na verdade, é uma forma de nós entendermos a nossa realidade existencial, porque o tempo não existe. A oração, então, vai sensibilizar a Deus de uma necessidade dela, que Deus sabia. Portanto, a oração não é para mudar Deus, é para nos sensibilizar a buscarmos mais Deus. Porque a oração não muda quem Deus é. Se eu orar menos ou se eu orar mais. A oração não vai lembrar a Deus do que Ele tem que fazer, porque Ele sabe o que Ele pode fazer, se Ele quiser fazer e quando Ele quiser fazer. O que a oração nos faz é pessoas mais sensíveis a buscar mais a Deus, a presença de Deus. E aí, claro, quando eu faço isso, Deus vê a minha necessidade e atende ou não. Lembra de quando Isaías chega no capítulo 38 a Ezequiel e diz assim, olha, tu vai morrer. Eu sei que essa é uma notícia de um profeta, e os profetas no tempo de hoje, eles... Perdão, irmão, porque a garganta está dias difíceis. Obrigado, tá? Os profetas de hoje, eles querem descobrir a sua identidade. Fala sério, né, irmãos? Vamos ser bem racionais e pessoas inteligentes que somos. É sério que Deus está preocupado com a minha identidade, meu CPF? Então isso não é profeta, nem profetada. Isso é história para levar dinheiro dos outros, e tem gente que acredita nessas coisas. É muita meninice na fé ou carência espiritual para acreditar nisso. Então Deus levanta profetas, levanta homens e mulheres no tempo que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas a maior revelação de Deus, o cânon está fechado, está aqui e é a palavra dEle. E acabou. É isso. Quer Deus falar? Quer ouvir Deus falar, irmãos? Lê a Bíblia. É isso. Quando eu abro a palavra de Deus e começo a ler o que Deus falou, Deus está falando de novo comigo. Quando eu oro, sou eu falando com Deus. O meu silêncio faz com que o Espírito me mostre o que Ele está falando comigo. Por isso que a oração não deve ser um monólogo em que falamos e não ouvimos o que Deus tem a dizer. Assim, Ana vai nos ensinar algumas lições preciosas sobre esta oração persistente. Eu sei que é nosso, humano, de muitas vezes pensarmos em desistirmos das coisas. Eu não sei o porquê, irmãos, que quantas vezes nós deixamos as coisas no meio do caminho. Começamos uma jornada em alguma coisa, começamos a ler a Bíblia no início do ano e paramos, talvez, em Gênesis. Começamos um sonho e paramos no meio do caminho. Mas tem coisas na vida que nós não desistimos. Por exemplo, pagar o carro em 60 vezes. Até porque, você sabe, se você parar no meio do caminho, vão levar o teu carro, o teu nome vai ficar sujo e você vai ficar a pé. Quando não, pior das circunstâncias, a polícia vai bater na tua porta. Deixamos de dizimar, deixamos de ofertar, deixamos de muita coisa, mas pagamos a prestação do carro. E tem que pagar mesmo, né? Fizemos o compromisso, temos que pagar.
Mas quando se trata de situações espirituais, nós desistimos muito rapidamente. Desistimos porque a palavra a palavra na Bíblia foi muito dura naquela noite. Desistimos porque às vezes alguém não falou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Desistimos porque o líder de célula não falou comigo naquela semana. Desistimos. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Persistência, irmãos. Essa é a palavra de ordem nessa noite. Quando nós persistimos, pessoas acabam desistindo do casamento, do relacionamento, da vida conjugal. Deixa eu dar uma palavra, algumas. Não adianta trocar, só vai piorar a coisa. Então, no nome do Senhor Jesus, o que é que Ana vai nos ensinar nessa noite sobre o poder da persistência na oração? O que ela produz? Primeiro, respostas divinas nos tempos certos. Olha o que diz o verso 19. O Senhor se lembrou dela, ou de mim. Não que ele havia esquecido, ou houvesse esquecido Ana. Então, as respostas divinas no tempo certo. A persistência de Ana nos mostra que Deus responde no tempo dele, mesmo quando a espera parece longa e dolorosa. Ela não desistiu apesar das provocações e da aparente demora divina. Você já desistiu de algumas coisas por causa das provocações? Imagine, irmãos, uma rival te provocando todo santo dia. Ei, mulherzinha, você não faz nada aí. Eu já dei 1, 2, 3, tantos filhos, e você nada. Você é estéril mesmo. Deus te abandonou. Desiste de Deus. Irmãos, tem gente que cai. Mas o Senhor se lembrou. Então, o que a oração daqueles que persistem vão produzir? O tempo certo, Deus responde. Pastor, mas está demorando. Qual é o tempo? Eu também não sei. Será que Deus responde todas as orações? Ele recolhe todas as orações. Ele responde todas as orações. Aí pergunta a ele na sua intimidade. Todo mundo que ora, Deus responde? Responde. Em que tempo? Não sei. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30. Pode ser. Pode ser sobre o seu filho, pode ser sobre o seu neto. Porque o tempo de Deus é o tempo dele. A palavra de Deus nos diz na galeria da fé que muitos morreram sem experimentar o que Deus havia prometido. Não que ele não cumpriu, mas Deus cumpriu todas as promessas. Martin Luther King, ele não viu o maior dos seus sonhos, que era, segundo ele, no seu discurso, ver os seus filhos cursar faculdade, uma faculdade norte-americana, não pela cor da sua pele ou algo do tipo, mas pela sua capacidade intelectual e por não haver nenhum tipo de segregação racial. Ele morreu sem ver tudo isso, e seus filhos cursaram. Então, irmãos, a oração persistente é a prova de uma fé viva. Príncipe dos pregadores. Segundo, que a oração persistente, uma oração que persistimos, ela transforma
o coração. Veja então que no verso 11, ao Senhor o entregarei por todos os dias da minha vida. A transformação do coração de Ana. O coração de Ana foi purificado e moldado na presença de Deus, mostrando que a oração que persiste é um agente de transformação interior. Ela queria um filho, não para ela, mas para o Senhor. Se o Senhor me der, Senhor Deus, esse filho, eu vou entregar ao Senhor por toda a minha vida ou por toda a vida dele. Esse voto de Ana mudou e transformou a sua vida. Sim, irmãos, porque as nossas orações, normalmente, elas são para que nós sejamos beneficiados. Mas a Ana queria ser mãe para entregar o filho ao Senhor. Ela só queria ser mãe, não para vencer aquela que estava a sua oponente, não para provar para outra que ela era capaz de intimidade com Deus, Deus responder. Portanto, queridos, no nome de Jesus, não tente provar nada para ninguém, de que você pode ou de que você não pode, que na verdade nós não podemos. Não tente provar a tua espiritualidade para ninguém. Não tente provar se você é mais ou menos espiritual. Não tente provar se você lê mais, se você lê menos. Não tente provar se você é uma pessoa de oração e que você não ora ou que você ora. Não tente provar. Ana não tentou provar. Ana levantou um clamor diante do Senhor Deus. Pai, se o Senhor me der um filho, transforma o meu coração, eu vou entregar para o Senhor. Ela queria ser mãe, não para vencer a sua oponente, mas para transformar o seu coração e entregar a resposta da sua oração a Deus. Irmãos, o que Deus nos ensina aqui, que toda oração respondida deve ser uma entrega no altar. Toda oração respondida deve ser trazida para o altar. Às vezes Deus nos responde, porém, nós não entregamos no altar. Ana teve a resposta e levou para Deus. Agora, irmãos, vamos aqui imaginar. Ana querendo um filho. Um único filho. Gerou. 9 meses depois. Entrega no... Não necessariamente nessa ordem. Entrega para Eli. E vai para casa. E deixa o filho, depois de desmamado, com Eli no templo. Que coração transformado é esse? Que despreendimento é esse? Nós não conseguimos despreender de roupa velha, de sapato velho, de carro velho. Imagine um filho que na sua angústia mais profunda, Deus deu e ela entregou. Que despreendimento. Como que essa mulher nos ensina a entregar um resultado de uma oração? Mas ela só fez isso porque ela tinha sido transformada de dentro para fora. Mas há uma terceira lição que nós entendemos nesse texto. Quando persistimos em uma oração, que ela produz um impacto nas gerações futuras. Verso 27 desse mesmo capítulo 1 diz: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Samuel foi uma bênção não só para Ana, mas para a história de Israel. A sua liderança espiritual começou na consagração no ventre da sua mãe. Samuel marcou não só a sua mãe,
mas uma geração inteira do povo de Israel. Uma oração, um filho, e se perpetuou por uma geração inteira. Então, irmãos, a oração é o legado mais poderoso que podemos deixar para alguém. Quando persistimos em oração, estamos plantando sementes eternas no coração de nossas famílias e filhos. Ana orou por seu filho e colheu um profeta. Vou repetir. Ana orou por um filho e Deus lhe deu um profeta. Ela pediu um filho. Deus deu um profeta para uma nação inteira. Às vezes nós não entendemos o que nós temos. Às vezes é um filho, mas é o presidente que vai mudar a história da nossa nação. Às vezes é o governador, o senador, o pastor, a pastora. Por isso, de filho a profeta de uma nação. A persistência gerou fruto e transformou o presente. E por fim, testemunho de Ana. A persistência de Ana gerou o fruto de testemunho para glorificar a Deus. O verso 28 diz: por isso também ao Senhor eu entreguei. Sua história foi escrita como inspiração para todos nós. A W. Tozer diz que o maior propósito da oração não é conseguir coisas de Deus, mas conhecê-lo e glorificá-lo. A oração, o objetivo dela, não é conseguir as coisas de Deus, é conhecê-lo e glorificá-lo. Então, no nome do Senhor Jesus, Ana glorificou ao Senhor entregando o seu filho. Vamos ser sinceros para finalizar. Tudo que você tem, tudo que nós temos, foi consagrado ao Senhor. Glória a Deus, e eu creio nisso. Então é de Deus, certo? É tudo de Deus. Tudo é de Deus. Então, no nome de Jesus, por que em algum momento você já pensou em desistir? Pai Santo, Deus querido, Paizinho que estás nos céus, eu quero, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor perdão, Pai, mais uma vez, por muitas vezes, pensar em desistir em alguma ou de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação. Deus, o que a palavra do Senhor nos ensinou nessa noite, Pai, é que a oração tem um poder transformador, transformar a nós mesmos, Pai, transformar circunstâncias, inclusive desfavoráveis. Uma mulher estéril em mãe não só de um filho, mas de um profeta que mudou a história de Israel, Pai. Oh Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nessa noite, Pai, estou falando para filhos, para esposas, esposos, para famílias, Pai, que talvez em algum momento pensou ou tem pensado em desistir de alguma coisa. Ô Senhor, só o Espírito Santo do Senhor é capaz de convencer cada um de nós de que tudo que temos, ou pouco que temos, já fora consagrado ao Senhor, Deus. Por isso tudo pertence a Ti, e nós não devemos e não temos o direito de desistir de nada. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos os nossos bens, nós entregamos, Senhor Deus, as nossas coisas, mas nós entregamos a nossa família no altar do Senhor. E ela é Tua, Deus.
Que o Senhor abençoe, Pai, cada família aqui. Nenhuma circunstância, nenhuma, Deus, adversidade, nenhuma enfermidade, nenhuma tentação ou provocação do inferno, Pai, vai abater ou nos fazer desistir de um projeto do Senhor, Deus. Foi o Senhor quem começou, é só o Senhor vai apontar o fim. Nós entregamos, Deus, as nossas casas em Tuas mãos, no nome de Jesus.